porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Nós leremos a partir do versículo 4. Aqueles que acharem e puderem, eu convido a se colocar de pé. Hebreus 12, nós leremos do versículo 4 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, e os respeitávamos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, e sejamos por ela confrontados, disciplinados e transformados, e toda a deficiência da nossa fé seja corrigida na área em que vamos tratar nesta noite, que é a disciplina do Senhor. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, nós vivemos no mundo hedonista, isto é, um mundo que é voltado de todo para o prazer. Um mundo que associa o prazer ao bem e toda dor e sofrimento ao mal. E nesse mundo hedonista em que nós vivemos, é comum associar, portanto, o prazer ao bem e a dor ao mal. É claro que a dor, como nós a conhecemos hoje, é consequência da presença do pecado no mundo. Mas a dor em si mesma não é o mal. A dor é uma amiga que nos avisa quando algo está errado. A dor em um membro, por exemplo, do nosso corpo, avisa-nos de que algo não está bem e precisa ser tratado. Se não houvesse dor, nosso corpo adoeceria e morreria sem percebermos. O princípio se aplica à nossa vida espiritual. Sem a dor, nós permaneceríamos em estado de degeneração moral e espiritual, sem percebermos. Neste sentido, portanto, a dor é uma aliada. Deus mesmo criou a dor para que percebamos que algo está errado conosco e com o mundo em que nós vivemos. Sendo por natureza duros de coração, nós precisamos muitas vezes da dor para ser freados como o cavalo e a mula. Daí a exortação que o Senhor Deus nos dá através de Davi, que dando testemunho do seu pecado,
depois de ter sido perdoado por Deus, no Salmo 32, verso 9, nos exorta: não sejais como o cavalo ou a mula, os quais, com arreios, com cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. A questão é que o medo da dor é algo muito comum, especialmente na nossa geração. De modo que, normalmente, nós preferimos tomar analgésicos para aliviar a dor, a nos submeter a um profundo diagnóstico e a um prolongado e doloroso tratamento que vai nos trazer a cura para aquilo que causa dor. Por exemplo, a disciplina na igreja. A disciplina por meio da igreja, ela causa dor, mas ela tem o propósito de trazer cura. No entanto, é tendência das pessoas fugir e procurar em outros lugares um anestésico para aliviar a dor, sem se submeterem a um tratamento dado pelo Senhor Deus, através da sua igreja. E não faltam por aí médicos charlatães, que curam superficialmente a ferida das almas incautas, como denuncia Jeremias, ao falar dos falsos profetas do seu tempo, quando ele diz no capítulo 6, verso 14 deles: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meus amados irmãos, esta carta aos Hebreus é escrita a irmãos que estão vivendo um intenso sofrimento. Conforme nós ficamos sabendo, especialmente no capítulo 10, muitos deles tinham tido os seus bens confiscados, alguns deles tinham passado pela prova de algemas e de açoites, de prisões, tinham sido submetidos a escárnio público, outros deles tinham ficado ali numa situação de humilhação e pobreza por causa da perseguição. Nós já sabemos disso. E eles, mesmo sendo cristãos zelosos, estavam perdendo o seu ânimo por causa dessas perseguições e dos sofrimentos que elas provocavam. E o autor aos Hebreus escreve para motivá-los à perseverança na fé, para que eles não voltassem para o judaísmo, pois eram cristãos de origem hebraica ou de origem judaica, e eles achavam que voltando para a velha aliança, considerando que os judeus não eram perseguidos naquela época, eles poderiam então manter-se na mesma fé que eles estavam naquele momento. Mas o autor aos Hebreus escreve para dizer que se eles voltassem para a velha aliança, eles voltariam da realidade para a sombra, era um tipo de apostasia. Por isso ele escreve a carta toda apresentando a superioridade de Cristo sobre os ritos, sobre as pessoas, sobre os eventos e instituições da velha aliança. E como nós já vimos, nós estamos já na parte mais prática da epístola, que começou a partir do capítulo 10, verso 19. Até este capítulo nós tínhamos especialmente doutrina, mostrando a superioridade de Cristo sobre os profetas da velha aliança, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão, a superioridade do seu sacrifício ou do seu sacerdócio sobre o sacerdócio levítico. Nós vimos como ele nos adentrou na presença de Deus através da sua morte sacrificial e como ele intercede por nós, e a partir disso somos convidados a viver esta realidade da nova aliança. E nesse contexto, o autor aos Hebreus, na última mensagem que nós estivemos ouvindo, pois estamos expondo em série, nós vimos que ele trata da natureza, ele tratou da natureza, ou ele trouxe um retrato da fé salvadora. Desde o capítulo 11, ele vinha mostrando, depois de ter dito que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a salvação da alma. Ele havia definido a fé, primeiro falando da natureza da fé. Depois, na parte mais longa do capítulo 11, ele mostra os frutos ou exemplos da fé, mostrando aqueles heróis da fé. E por fim, ele havia mostrado o alvo da fé. Aqueles heróis da fé não estavam chamando a atenção para eles mesmos, eles estavam chamando a atenção para Cristo. E é por isso que o capítulo 12, ele conclui, na verdade, embora seja o início de um capítulo, é a conclusão do pensamento anterior. Ele conclui dizendo: portanto, visto também nós, assim como aqueles crentes da velha aliança, que morreram sem ver a concretização da promessa, que acenaram a promessa de longe, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estes irmãos, de quem ele fala no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como nós vimos na mensagem anterior, ele estava falando da figura, ele estava usando a figura de um atleta, ou de um corredor, ou mesmo de um lutador do primeiro século, que nos Jogos Olímpicos corria ou lutava,
E é interessante porque alguns daqueles que competiam eram condenados, na verdade a maioria deles eram condenados, eles estavam condenados à morte, eles iam morrer mesmo, então o Império Romano resolvia usá-los para divertir o povo. Então se eles iam morrer, eles normalmente entravam numa competição e o que ganhava, ganhava o direito de permanecer vivo e ainda a ovação do povo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala dos apóstolos que são expostos em espetáculo, e neste mesmo sentido o autor aos Hebreus no capítulo 10, ele já havia utilizado o termo espetáculo. Se você olhar no versículo 32 em diante, no capítulo 10, lembrai-vos porém que nos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de humilhação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. A ideia do espetáculo é os condenados levados à arena para lutarem contra animais, ou lutarem entre si, ou correrem uma corrida que envolvia luta. Então, quando ele fala de correr a carreira que está proposta, ele está falando de uma corrida e ao mesmo tempo de uma luta. A própria palavra utilizada aqui é a mesma que deu origem à nossa palavra agonia. Envolve então perigo de morte, envolve dor, envolve sofrimento, envolve luta. E ele diz, olha, aqueles que viveram no passado lutaram e eles venceram pela fé, mas eles não alcançaram a promessa, embora a promessa os tenha alcançado em Cristo. Eles morreram antes da concretização da promessa. E nós aqui, que já vimos a obra de Jesus Cristo, nós devemos correr olhando o exemplo de fé do passado, mas o nosso alvo é Cristo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o herói, aquele que correu por nós e que venceu por nós. Ele começou a corrida e ele terminou a corrida por nós. Ele enfrentou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Por isso ele diz, Jesus, o qual em troca da alegria, no verso 2 do capítulo 12, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, isto é, da humilhação, e ele venceu, e ele está sentado à destra de Deus, e ele termina dizendo, considerai, pois, atentamente, fixai os olhos com admiração, com adoração, naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que vocês não se cansem, não desmaiem, não se amofinem, mas continuem correndo. E é nessa perspectiva que ele continua o verso 4, dizendo, ora na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quando ele fala na nossa luta contra o pecado, ele está se referindo à mesma coisa que ele chama de carreira que nos está proposta. Essas palavras aí, carreira, no versículo 2, ou no versículo 1, e luta, no versículo 4, refere-se ao mesmo evento. Como eu falei, a palavra aqui usada, as palavras eram intercambiáveis e trazem a ideia de uma corrida com obstáculos ou de uma luta entre gladiadores até a morte. E o que ele está dizendo é, nessa luta, nessa carreira, vocês ainda não chegaram à morte. Vocês ainda não chegaram até o máximo que poderiam chegar. Ainda não tendes resistido até o sangue. Mas a partir do verso 4 até o verso 13, ele sai um pouco da figura da carreira e ainda no contexto dos esportes, no contexto daquela competição, ele passa a falar de um treinamento, de uma disciplina. Ele continua com a figura do atleta, mas não é o atleta de hoje, que é uma estrela, um superstar, mas é aquele condenado. E ele diz que esse atleta precisa também de disciplina. Então ele passa a falar do sofrimento como disciplina de Deus e como sinal do amor paternal de Deus. Nesse sentido, ele nos traz aqui, meus irmãos, uma perspectiva bíblica do sofrimento e da dor. E é sobre isso que eu quero falar, dessa perspectiva bíblica do sofrimento e da dor. Lembrando do sofrimento que os hebreus estavam passando. E alguns princípios e algumas verdades nos são aqui ensinadas nestes versículos 4 a 13. E a primeira delas é esta. O apóstolo começa, ou o discípulo de apóstolo começa dizendo,
ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está se referindo ao sofrimento, à perseguição, aos escárnios públicos, aos ultrajes públicos, às prisões, ao confisco dos bens que aqueles cristãos estavam sofrendo. Só que ele chama este sofrimento de luta contra o pecado. Isto nos traz o primeiro princípio dessa perspectiva bíblica do sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa luta contra o pecado. Isto já mostra como a dor para o Filho de Deus não é um mal, mas é um bem. O sofrimento faz parte da nossa luta contra o pecado. Ele está dizendo, ora, na nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Logo ele está dizendo, olha, o que vocês estão sofrendo é injusto da parte daqueles que estão trazendo esse sofrimento sobre vocês, mas faz parte da luta de vocês contra o pecado. E meus irmãos, nós precisamos lembrar que os sofrimentos que eles estão passando não era por algum mal que eles estivessem fazendo. Não era consequência direta de algum mal que eles tivessem cometido. Pelo contrário, o sofrimento que eles estavam passando era fruto da sua fidelidade a Jesus. Por causa da sua fidelidade a Cristo, eles estavam sendo perseguidos, ultrajados, presos, mortos. Mas o autor aqui diz que esse sofrimento, mesmo essa perseguição, esta injustiça que eles estão sofrendo, preste atenção, crente. A injustiça que um crente sofre faz parte da sua luta contra o pecado. Sabe o que quer dizer? Deus utiliza-se de sofrimentos para tirar de nós o pecado, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. É neste sentido, meus irmãos, que lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo nos diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Paulo está falando isso para os coríntios. Ele está dizendo, olha, há uma tristeza que é segundo Deus. E há uma tristeza que é segundo o mundo. Deus pode infligir sofrimento sobre os seus servos. Deus pode permitir que os seus servos sofram, que eles tenham algum tipo de problema neste mundo. Então, a frase, pare de sofrer, não é bíblica, ela é uma heresia. Porque o sofrimento na vida do Filho de Deus faz parte da luta contra o pecado. Sabe o que isso quer dizer? Existem alguns pecados em nosso interior, no processo de santificação, que só saem, que só são expurgados através da dor. É neste mesmo sentido que o salmista no Salmo 119, se não me engano, verso 71 diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E aí você pode perguntar, mas pastor, se eles não fizeram nada, de que pecados eles estão sendo tratados? É preciso que nós entendamos, meus irmãos, que nem todo sofrimento que passamos é fruto, resultado ou consequência direta de um pecado que cometemos. É bem verdade que alguns dos sofrimentos, algumas das dores que sofremos, nós mesmos plantamos, semeamos. É bem verdade que muitas das coisas que nós padecemos são consequências de decisões, de atitudes que nós tivemos pecaminosas. A Bíblia diz, a vossa iniquidade vos há de achar. Eu diria mais. Eu diria que a maioria dos sofrimentos e das dores que nós temos, que nós passamos, são consequência direta de pecados que cometemos. Porém, nem sempre é assim. Neste caso, não era isto. Eles não estavam sofrendo consequência. A Bíblia diz, não sofra nenhum de vós como malfeitor ou como quem se intromete em negócio alheio. Ou seja, é possível que sofra. Ele diz, se você peca e é esbofeteado com isto, por causa disso, não se glorie disso. Você está sofrendo a consequência do seu próprio pecado. Mas
acontece, meus irmãos, que existem pecados em nossa vida que precisam ser tratados porque estão ocultos de nós mesmos. E só sob pressão nós verificamos a maldade do nosso coração. Quantas vezes você, diante de uma pressão, cometeu uma loucura e depois você mesmo ficou dizendo: irmão, eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Como é que eu pude fazer essa besteira? Como é que eu pude falar essa insensatez, essa sandice? Não é verdade que quando estamos sob pressão, a maldade do nosso coração, a corrupção da nossa natureza interior vem à tona e a gente fica surpreso dizendo: eu não sei como eu fui capaz de fazer isto. Porque o sofrimento, ele expõe pecados ocultos. Então, mesmo os sofrimentos que não são consequência direta de um pecado, eles são-nos permitidos por Deus e até determinados por Deus para tratar do pecado na nossa vida. Não apenas os pecados diretamente ligados ao sofrimento, mas os pecados que nos são ocultos. É por isso que o salmista diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Observe que o Senhor Deus, quando levou Israel para a prova no deserto, lá no final dessa prova, dessa peregrinação, em Deuteronômio, ele explica qual é o objetivo de levar Israel pelo deserto. Ele diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3, ele te humilhou, é Deus, observe, Deus fez isto, não foi o diabo. Ele pode até usar o diabo, mas foi Deus quem fez, observe, Deuteronômio capítulo 8. Verso 3 ele diz: ele, Deus, te humilhou. Deus está falando para o seu povo: e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Agora observe o verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. O Senhor te humilhou para provar o que estava no teu coração. O Senhor diz: eu, o Senhor, provo o coração, eu provo os pensamentos. Como é que Deus prova o pensamento? De duas maneiras. Primeiro, através do sofrimento, através da disciplina, porque na disciplina, sob pressão, é que nós demonstramos se cremos ou não no Senhor, se somos ou não obedientes. Segundo, e principalmente, através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sob pressão, à luz das Escrituras, descobrimos de fato quem nós somos. E isto faz parte do processo de santificação. O sofrimento, meus queridos, até mesmo trata pecados em termos de prevenção. Até os pecados que ainda cometeremos, Deus muitas vezes envia o sofrimento para impedir-nos de pecar. Não só os pecados que estão no nosso coração, mas uma inclinação que ainda não se concretizou. Veja, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou embasar essa verdade que eu estou trazendo. Em 2 Coríntios capítulo 12, você lembra, esta passagem é aquela em que Paulo relata a grande revelação que ele teve da parte do Senhor. Ele fala assim: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu não sei se eu fui fisicamente, se eu fui fora do corpo, Deus o sabe. E ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então ele teve essa experiência tremenda, que ele foi arrebatado ao paraíso. Ele viu coisas que ele nem foi autorizado a referir, de tão maravilhosas, de tão inefável, significa indizível, não se pode falar, de tão maravilhosa.
E muitas pessoas dizem, eu queria mesmo, eu queria ir para o terceiro céu. E até quem minta dizendo que foi para lá. Mas Paulo conta esta experiência, observe, não é porque ele quer chamar a atenção para a experiência, ele até diz, eu vou me fazer insensato aqui, porque os falsos apóstolos que ele estava combatendo, eles alegavam ter experiências extraordinárias com Deus e o seu Espírito. Ele diz, se é para gloriar-se, eu vou dizer uma experiência que eu tenho, mas ele conta isso para dizer o que ele vai dizer no versículo 7. E o que é que ele diz no versículo 7? Ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha só, prevenção, ele não tinha se ensoberbecido ainda, para que não me ensoberbecesse, isto é, eu não me ensoberbeci, mas Deus sabia que eu iria me ensoberbecer, e prevenindo este pecado, Deus me enviou um espinho na carne, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, e ele diz, mensageiros de Satanás, preste atenção, Deus usa Satanás para disciplinar seus filhos. Mensageiros de Satanás para me esbofetear na face, bater na minha cara. A palavra que Paulo utiliza para espinho aqui, não é um espinhozinho de rosa, não. Na verdade, a palavra aqui é estaca. E essa palavra aponta para um instrumento de tortura em época de guerra, na época do apóstolo Paulo, que era o empalamento. Na verdade, era uma morte sob tortura. O que era o empalamento? Os soldados de um exército capturavam alguém do exército inimigo, os fazia prisioneiro, e tirava-lhe a roupa, e fazia-o sentar numa estaca, e puxava o seu corpo de cima para baixo, e a estaca varava de baixo para cima. Ele morria com dores atrozes, tendo todo o seu corpo rasgado por dentro. Ele era sentado na estaca e rasgado por dentro. Essa é a palavra que Paulo usa para espinho. Então, eu não sei o que era, mas era alguma dor muito grande. Era algum tipo de sofrimento físico, porque ele fala de espinho na carne. E ele está dizendo, eu 3 vezes pedi ao Senhor para que ele tirasse. E não foi que ele pediu 3 vezes num dia só. Há 14 anos, logo depois da visão, durante 14 anos ele tinha esse sofrimento. Por 3 vezes ele pediu, Deus só disse assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha santidade está sendo transmitida para você, pois é um atributo comunicável através desse sofrimento. Portanto, meus irmãos, o sofrimento faz parte da nossa luta contra o pecado. Ele trata até mesmo pecados que ainda vamos cometer. Que bênção é a dor e o sofrimento. Mas o autor aos Hebreus nos ensina mais sobre a importância do sofrimento. Em segundo lugar, ele nos diz que o sofrimento é uma disciplina e, portanto, um sinal do amor paternal de Deus. Ele diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado não tedes ainda resistido até o sangue, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E ele menciona aqui, ele cita Provérbios 13, 3, 11 e 12. Filho meu, não menosprezes a correção, é o que ele chama o sofrimento, correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Por quê? Porque o Senhor disciplina a quem? A quem odeia? Ao ímpio? Não, a quem ama. E açoita a quem? Aos seus inimigos? A todo filho, a quem recebe, a quem deu as boas-vindas, a quem acolheu em seus braços. Então ele está dizendo a disciplina, o sofrimento é disciplina, e como disciplina, ele é sinal do amor paternal de Deus. O Senhor corrige, essa palavra, não desmaies, não menosprezes, a palavra menosprezar aqui traz a ideia de ter nojo, de rejeitar, aponta para a atitude de rebeldia, mas a palavra desmaies já traz o extremo oposto, que é o desânimo, é a pessoa perder o ânimo. Então, existem 2 tipos de reações, ambas pecaminosas, quando nós sofremos alguma coisa. A primeira delas é nos revoltar contra o Senhor, é duvidar do seu amor,
é murmurar contra ele. A segunda delas é desanimar, nos amofinar. Ele está dizendo: não menosprezes, não te rebeles contra a disciplina do Senhor, não tenhas nojo, não tenhas repulsa, recebe a disciplina do Senhor, e também não desanimes, não desmaies, não percas o ânimo. Por quê? Porque a disciplina é um sinal do amor, ele disciplina a quem ama. Observe, eu costumo sempre dizer isto para os irmãos. Deus disse assim: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que Deus fez com Esaú, a quem aborreceu? Nada. Deixou Esaú seguir o seu próprio caminho, de modo que ele se tornou um profano. O que Deus fez com Jacó, a quem amava? Espancou-o até o dia da sua morte. Veja a vida de Jacó. Mesmo depois da luta com Deus, ele ainda é enganado pelos filhos. Pensa que o seu filho morreu, vai para o Egito por causa de uma fome, e só lá ele é consolado. E o autor, ele vai dizer, portanto, no verso 7, nessa perspectiva: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há? O que ele está dizendo? Olha, se vocês estiverem sem correção, no verso 8, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é o bastardo? O bastardo é aquele filho ilegítimo. É o filho da concubina, da amante. Ele não convive com o pai, ele não recebe a proteção do pai, ele não tem a presença do pai todos os dias como os demais filhos. O pai não tem muito cuidado com a disciplina dele, mas o filho, o pai ama e disciplina o filho. Aliás, a palavra de Deus diz que o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E é como Deus faz conosco. Ele nos açoita. Só os filhos são disciplinados, irmão. Só os crentes são disciplinados. O ímpio é castigado. O sofrimento sobre o ímpio produz morte, produz destruição. Mas o sofrimento sobre o justo produz vida, produz santidade. Só os filhos são disciplinados. Não apenas isto, todos os filhos são disciplinados. Observe o verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Não existe filho de Deus que não passe pela escola da disciplina de Deus. O sofrimento faz parte inerente da vida cristã, irmãos. Toda ideia, toda mensagem que lhe vende a ideia de que vindo para Jesus Cristo todos os seus problemas acabaram, é falsa. O Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem quiser vir a mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A disciplina é um sinal do amor paternal de Deus. E todos os filhos, eles são açoitados por Deus. É claro, você é pai, né? Você que é pai e que é mãe, e que você que tem mais de um filho, você sabe, teve sempre um filho que apanhou mais que outro, né? Teve filho que só você falar sério com ele, mais duro, ele já... Mas tem outros que precisam apanhar. Então tem filho de Deus que precisa apanhar e entra no céu apanhando. Se brincar, ainda leva uma lapada quando der o primeiro passo lá dentro. De tão insensato e rebelde que é. Mas vai. Filho rebelde. Mas é filho. Por isso ele diz: não se rebele contra a disciplina do Senhor. E nem desanime quando é reprovado por Ele. Porque isso é amor. Ah, Deus está zangado comigo. Toda vez que a gente peca, né? Ou quando a gente está passando sofrimento, a nossa ideia é: puxa vida, parece que Deus me ama menos. Não, Deus te ama mais. E porque ama você, Ele se recusa a deixar que o pecado domine você de novo. Ele vai te espancar o que for necessário
E aí nós chegamos a um terceiro princípio, uma terceira verdade. O sofrimento faz parte da nossa luta contra o pecado. O sofrimento é disciplina, sinal do amor paternal de Deus. E em terceiro lugar, o sofrimento como disciplina, ele é eficaz e duradouro. É isto que ele diz, ele faz uma comparação aqui do menor ao maior, como é um método constante, né, do autor aos Hebreus. Observe o verso 9. Ele faz uma comparação entre a disciplina de Deus e a disciplina dos nossos pais na carne, os nossos pais humanos. Ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais na carne, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Infelizmente, o Estado está querendo assenhorear-se daquilo que é prerrogativa da família, e agora trouxe a lei da palmada, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E os crentes devem obedecer a Deus, e não ao Estado. Mas aqueles aqui, que talvez como eu, tiveram o privilégio de sentir o sabor do cinto do seu pai, ou de uma varinha de goiabeira, sabem disso. Nós respeitávamos os nossos pais. A gente tinha certo medo, e não é ruim ter medo, porque era um medo que estava misturado com amor, era uma santa reverência. Quando alguém dizia, olha, quando chegar em casa, o coração já acelerava. E ele está dizendo, olha, nós tínhamos os nossos pais que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, nós nos submetíamos a isto. Quem é o doido que diante de uma vara de goiabeira vai falar algum desaforo? Logo, logo você se cala. Então ele faz uma aplicação do menor ao maior. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Ele está dizendo, por que a gente não respeita a Deus igualmente? Se nós nos submetemos à vara dos pais humanos, quanto mais a do Pai espiritual. Se nos submetemos aos nossos pais, e aí ele faz uma comparação, cuja disciplina nem sempre era aplicada em justa medida. Ele diz, pois eles, verso 10, nos corrigiam por pouco tempo. Logo, logo a gente estava fazendo traquinagem de novo. Segundo lugar, ou seja, a disciplina deles tinha um efeito temporário. Segundo lugar, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, nem sempre era em justa medida, porque nem sempre eles tinham o padrão do certo e do errado. E mesmo assim nós os respeitávamos, e deveríamos mesmo respeitar. Mas a eficácia da disciplina dos nossos pais, ela é limitada. E ele está dizendo, por que não nos sujeitaremos ao Pai espiritual, cuja correção tem efeitos duradouros e produz vida em abundância? É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, eles nos disciplinavam, eles nos corrigiam, verso 10, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Os pais não têm poder de implantar em nós a santidade, mas Deus tem. Santidade, como sabemos, é um atributo comunicável de Deus. Você sabe, não é? É importante que você estude os atributos de Deus. Existem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. A onipresença, a onisciência, a onipotência, Ele não transmite a ninguém. Sua santidade majestosa, tudo isso são a sua soberania. Mas há atributos que são comunicáveis. A sua santidade, ele diz, sede santos porque eu sou santo. A sua misericórdia, nós que alcançamos misericórdia pela graça do Senhor nos tornamos misericordiosos. A justiça, ele transmite para os seus filhos. Então, quando ele está dizendo que Deus nos disciplina para o aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade, ele está dizendo, Deus quer implantar, formar, moldar em nós o caráter do seu Filho. A Bíblia diz que aqueles a quem de antemão conheceu, lá em Romanos 8, 29, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Lembro-me da história de um grupo de senhoras que resolveu, por alguma razão, que estava estudando algum assunto ligado a essa questão do ourives purificar a prata como uma figura, ou o ouro como uma figura para o aperfeiçoamento que o Senhor nos dá. E elas foram então até um ourives e ele estava refinando, na verdade, um objeto de prata. E ele estava com o maçarico olhando para aquela prata e colocando o maçarico e queimando. E ele não tirava os olhos daquele objeto, daquele metal precioso, o tempo todo encostando o maçarico ali. E uma delas perguntou por que ele não tirava os olhos dali. Ele disse: porque eu preciso ter a certeza de que ela está perfeita, porque se passar do ponto, eu posso destruir a qualidade dela. Então eu preciso olhar exatamente quando chega ao ponto para retirar o fogo. E então ela perguntou, segunda vez: quando é que o Senhor sabe que ela chegou ao ponto? E ele respondeu: quando eu posso ver o meu rosto refletido nela. É exatamente assim que Deus faz. Ele só vai parar, irmãos, quando ele vira o rosto do seu Filho bendito refletido em nós. Na aliança da redenção, ele nos deu para o seu Filho. Mas ele quer nos aperfeiçoar para que nós sejamos sua noiva, sem mácula, sem culpa, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santos e sem defeitos. E o sofrimento, a dor, a disciplina são instrumentos de Deus para fazer-nos refletir a imagem do seu Filho Jesus, para queimar a escória. Ele é como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. O fogo de Deus sobre os ímpios é como fogo na palha. Ele não vai deixar raiz nem ramos. Está lá em Malaquias capítulo 4. Mas o fogo de Deus sobre os seus filhos é como o fogo do ourives. É como a potassa dos lavandeiros. Eles são purificados. A disciplina, o sofrimento, é uma disciplina paternal de Deus, que tem um caráter eficaz e duradouro, e um propósito que vale a pena refletirmos a santidade de Deus. Em quarto e último lugar, ele nos mostra que a disciplina no momento só traz tristeza, mas depois ela produz fruto, e deve-se subentender que nos trazem alegria. Observe o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento em que você está sofrendo, não parece ser motivo de tristeza, de alegria, mas de tristeza. Por que ele diz não parece? Porque a disciplina é motivo de alegria, mas não nos parece. É nessa perspectiva que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai dizer que nós nos gloriamos nas próprias tribulações em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, ou 3 e 4. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa palavra experiência traduz a ideia de um caráter aprovado. A tribulação, ela nos ensina a perseverar na fé, sob pressão, a nos manter firmes. E ao nos manter firmes, nós somos aprovados quando nós passamos pela experiência, obedecendo a Deus. Nesse sentido, queridos, a disciplina ela não mostra apenas as debilidades, as manchas do nosso caráter. Ela também traz à tona as virtudes que o Senhor Deus já implantou em nós pelo processo de santificação. Ela mostra as marcas do caráter aprovado, do caráter de Cristo. Ela traz à luz as áreas também em que crescemos. Quantas vezes, irmão, você passou por uma disciplina, você sentiu que sua fé estava por um fio, você conseguiu atravessar, saiu daquele momento de dor, de tristeza, daquele dia mau, e alguém chegou para você e disse: olha, como foi edificante para mim ver a forma como você enfrentou aquele sofrimento. Você foi um exemplo para mim. Porque a disciplina, ela não só expõe nossos pecados, ela também revela as virtudes que já estão em nós. Na prova, o mesmo sol
não é? Que queima a palha, depura o ouro. Então a disciplina não parece ser motivo de tristeza, irmão, de alegria, mas de tristeza. Mas tenha paciência, porque com o tempo ela produz fruto. Diz, ao depois, ele diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, fruto de paz. Depois de passar da turbulência, o Senhor vai nos dar a paz, a bonança, a alegria, frutos de justiça. Nós nos tornaremos mais justos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Essa palavra exercitados novamente é tomada das competições do século I. Uma das formas, por exemplo, de exercitar um gladiador, um atleta, um soldado, era amarrar o seu braço no tronco. O seu treinador amarrava o seu braço no tronco e chicoteava. Ele geralmente o apalpava para ver uma parte que estava mais forte ou mais fraca. E a parte mais fraca, ele chicoteava. Essa era uma técnica na época. Para quê? Se você tem algum membro amarrado e ele é chicoteado, o que ele vai fazer? Ele vai contrair. E nessa contração, ele vai ganhando resistência. E é sobre este termo que ele usa aqui, exercitado, deu origem à nossa palavra ginásio. Meu irmão, o sofrimento faz parte do ginásio de Deus para robustecer a sua fé. E aí então nós concluímos com a aplicação e exortação que o autor nos traz no verso 12. O que somos chamados a fazer? Eu quero trazer uma primeira aplicação que não está explícita, mas obviamente está implícita. Na verdade, ela já foi feita no versículo 5. E a exortação é: submeta-se à disciplina de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. Até mesmo um verdadeiro filho de Deus tem a tendência a fugir da disciplina, procurando todo meio de fugir dela. Em tempos de sensatez, de insensatez, nós somos tentados a esconder o pecado em vez de tratá-lo. Somos tentados a nos revoltar contra Deus, contra a igreja que é instrumento e agente de disciplina, contra nossos pastores, ao invés de nos submeter à disciplina, porque nós somos sempre inclinados a olhar a disciplina como um mal, deixando de perceber que o mal é o pecado, que a dor é uma aliada, que ela vai nos ajudar. Só que aqueles que fogem da disciplina e da dor que ela inflige, eles deixam de perceber dois fatos. E aqui eu quero fazer uma aplicação à disciplina que o Senhor nos aplica através da igreja. Porque Deus nos disciplina através da igreja. Leia Mateus 18. Se o teu irmão pecar, começa comigo, vai arguí-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Se ele não ouve a igreja, que é a autoridade, considera-o gentil e publicano. Então, quando a igreja disciplina, aplicando as escrituras, irmãos, é Jesus quem está disciplinando. Então, eu quero fazer essa primeira aplicação aqui, crente. Submeta-se à disciplina de Deus que vem por meio da igreja. Baixe o seu pescoço, porque quando a igreja disciplina, segundo as escrituras, é Deus quem está disciplinando. Você conhece uma passagem de Mateus, nessa mesma passagem, Mateus 18, 20? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente usa muito isso para culto e reunião de oração, né? Não está errado não. É uma extensão da aplicação, mas o contexto primário é de disciplina.
Ele está falando de disciplina. Ele está dizendo, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Não significa que você viu um carro na loja e diz, eu ligo esse carro a mim. Ele está falando de disciplina, olha o contexto, irmão. Ele está dizendo que a igreja do Senhor tem autoridade para ligar e desligar, para absolver e condenar. E é nessa perspectiva, nesse contexto que ele está dizendo, onde se reunirem em meu nome para disciplinar, eu estou lá. Então quando você é disciplinado pelo conselho da igreja, é Jesus quem está te disciplinando. Não menospreza a disciplina que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Então aqueles que fogem da disciplina e da dor que ela inflige, deixam de perceber que quando a igreja disciplina aplicando as escrituras, é Jesus quem está disciplinando. E se não for suficiente, eu cito para você 1 Coríntios 5, versos 3 e 4. Aquele homem que estava vivendo uma imoralidade, uma relação incestuosa com a sua própria madrasta. Paulo denuncia, Paulo repreende os coríntios porque não o disciplinaram. E ele ordena dizendo, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. E até isto visava o bem dele, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo. Até a exclusão da igreja visa ao bem, que entregue fora da proteção das bênçãos do pacto, ele ainda venha a se arrepender. Então, irmão, submeta-se à disciplina que vem do Senhor através da igreja. Humilhe-se quando você for reprovado. Mas há um segundo fato que aqueles que fogem da disciplina esquecem. É que se um verdadeiro servo de Deus foge dessa disciplina, ele vai incorrer em uma disciplina mais severa da parte do Senhor, até fora da igreja. E assim ele vai sofrer angústias na sua alma, que vão provocar mais dor em si mesmo e nos que estão ao seu redor, porque não se submeteu à disciplina realizada por Cristo através da igreja. Mas saiba de que, se você é um filho de Deus, mais cedo ou mais tarde você será disciplinado. E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso, minha irmã, pois isso demonstra que você é filho e não bastardo. Eu oro ao Senhor Deus, conhecendo a maldade no meu coração, que Ele me espanque o quanto precisar, porque eu quero refletir a imagem do meu Senhor. Eu quero naquele dia participar daquela noiva sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu quero estar puro para Ele, então que Ele me bata, porque é sinal de que Ele me ama. Então, submeta-se à disciplina de Deus. Em segundo lugar, levante a cabeça. Aprume os seus passos. Endireite o seu caminho e siga em frente. Porque às vezes depois de disciplina tem muitos crentes que até se submetem, mas não tem mais o mesmo ritmo, não tem mais o mesmo ânimo, não tem mais o mesmo fervor, a mesma dedicação. Olha o que ele diz nos versos 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que ele está dizendo é, a disciplina expõe uma doença no seu coração chamada pecado. E essa doença chamada pecado é um peso sobre a sua vida. Esse peso leva você a ter joelhos trôpegos, os pés são tortos, as mãos são descaídas. É por isso que no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado pesa, irmãos, e impede-nos de correr a carreira. E a disciplina é para tirar esse peso de nós. O espancamento era para dar força para a nossa fé. Então, se você passou por disciplina, irmão, através da igreja ou através de algum sofrimento mesmo independente da igreja, levante a cabeça,
As mãos descaídas é essa imagem de alguém que está andando cabisbaixo. Ele está dizendo: levante a cabeça, coloque-se ereto de novo, estique os joelhos. Primeiro você tem que se humilhar, mas depois de se humilhar, levante-se, filho, levante-se, faça caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. Meus amados irmãos, nós devemos sempre estar dizendo para a nossa alma, talvez você esteja vivendo um momento de provação, talvez você esteja sendo disciplinado por Deus, talvez você esteja sob disciplina até mesmo através da igreja do Senhor. Eu quero dizer para você, submeta-se à disciplina que vem do Senhor. Submeta-se a essa disciplina e procure levantar a sua cabeça para seguir em frente. Não desanime, não despreze a disciplina que vem do Senhor. Não desmaie quando por ele você for reprovado. A disciplina é sinal de que Deus o ama. A palavra de Deus diz isso. Deus disciplina quem ama e açoita todo aquele a quem recebe.